quando a gente começa a pensar um pouco dentro desse padrão, dentro dessa lógica do agente econômico, a gente começa a refletir um pouco também sobre o que os próprios autores neoclássicos vão falar sobre as mulheres, porque o nosso foco aqui da disciplina é esse, né? E o que eles vão falar? Olha só. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é aquela frase do Husserl e do Blanchfield. Eles vão ser, em alguma medida, reprodutores desse status quo. Eles vão ser reflexo dessa sociedade no qual eles vivem e eles vão estar fazendo uma análise estática. E eles vão fazer essa análise estática basicamente na segunda metade do século XIX, quando você tem essa formalização da mulher enquanto participante da família burguesa. Isso quer dizer o quê? Que ela acaba sendo interpretada, o espaço dela acaba sendo interpretado como espaço privado, espaço do doméstico, ela é responsável pela família, pelo cuidado dos filhos, portanto é a mãe, a esposa, enquanto o homem ocupa a esfera reprodutiva, e agora, no nosso caso, com foco produtiva, perdão, e com o foco na circulação, e esse sim seria, então, a representação do agente, tá? O homem provedor que está lá no mercado trabalhando enquanto a mulher está dentro de casa, tá? Daí, dessa associação, a gente consegue retirar algumas concepções, e obviamente dos próprios escritos dos autores neoclássicos, com relação à questão da posição da mulher nessa sociedade. Vejam bem, a gente pode juntar 5 grandes características com relação a essas mulheres, tá? E essas características são listadas num trabalho da Michelle Pujol, que eu coloquei para vocês. Ele é em inglês, então eu acabei colocando ele como referência complementar, mas ele é um trabalho super importante, é um capítulo do livro que foi publicado assim, lá nos anos 90 já, e ela traz essa compreensão, e ela morreu super nova, então ela já fez muita contribuição em pouquíssimo tempo dentro da discussão da economia feminista. E aí ela vai sintetizar o pensamento neoclássico nesses 5 itens, com relação às mulheres. Primeiro, eles vão interpretar, dentro dos modelos dele, obviamente isso se reflete, né, na interpretação da economia deles. Eles vão vê-las como sempre casadas, né, ou se elas não são casadas, elas vão casar, e por consequência, elas são mães. Ou se elas não são mães, elas vão ainda ter filhos. Então, essa é a primeira compreensão da mulher nessa sociedade. Segundo, todas as mulheres são ou serão economicamente dependentes, né? Então, ou elas dependem do pai ou elas dependem do marido. Elas não são independentes financeiramente. Terceiro ponto, as mulheres são ou serão donas de casa. Por quê? Porque a função da mulher, na segunda metade do século XIX, no seio da família burguesa, é cuidar da casa, cuidar dos filhos, tá? E isso vem do quê? Vem da compreensão social de que as mulheres são naturalmente preparadas para isso. Então, naturalmente, elas têm essa capacidade reprodutiva. Então, obviamente, elas devem realizar esse tipo de trabalho. Quarto ponto, as mulheres são improdutivas na força de trabalho. E vejam bem a diferença. No pensamento clássico, os autores viam que as mulheres elas eram improdutivas em alguma medida porque elas realizavam trabalhos reprodutivos que não entravam, que não recebiam, que não eram tangíveis e, portanto, não teriam valor econômico, certo? Então, a improdutividade para os clássicos viria do fato delas estarem fora do mercado de trabalho. Os neoclássicos vão dizer que elas são improdutivas no mercado de trabalho, não dentro de casa. E aí vem essa questão, né? Então, elas realmente estão alheias do que é considerado econômico. E, por fim, o quinto item é que as mulheres são irracionais, né? Então, elas não são interpretadas como agente econômico, porque, afinal de contas, se um dos itens que define o agente econômico, o homo economicus, o Robson Crusoe, é a racionalidade, o fato de esses autores verem a mulher como irracional já as exclui, consequentemente, da análise econômica. Mas vamos entrar um pouquinho em cada um desses tópicos para ver as opiniões desses autores sobre isso, tá? Primeira coisa, com relação a essa interpretação das mulheres serem esposas e economicamente dependentes, tá? Então, notem que a gente eu reforço isso porque a gente tem que ter sempre a ciência de que a interpretação dos eventos é muito marcada pelo momento que está sendo vivido, né?
Então, o reflexo disso vai estar aqui. Eles estão historicamente passando e interpretando aquela realidade daquele momento. E, obviamente, o que eles interpretarão com relação às mulheres vai ser marcado nesse sentido, tá? O fato deles classificarem as mulheres como esposas e como economicamente dependentes faz já com que eles questionem a presença da mulher no mercado de trabalho. Ora, se ela é economicamente dependente, por que ela está no mercado de trabalho? Para tirar emprego dos homens que estão nesse mercado de trabalho? Né? Por quê? Qual que é o intuito delas entrarem no mercado de trabalho se elas sozinhas não vão ser independentes, certo? E aí é interessante que o PIGU, ele já vai destacar que a oferta de trabalho da mulher no mercado de trabalho, ela depende da renda familiar. Então, se a renda familiar for muito baixa, aí sim a mulher se insere no mercado de trabalho, o que em si até faz sentido, né? Mas qual que é a explicação que ele traz por detrás? Que as decisões com relação às escolhas da mulher para se inserir no mercado de trabalho vem de uma decisão da família, enquanto que a decisão do homem de se inserir no mercado de trabalho é uma decisão individual dele. É ele que escolhe onde, como vai se inserir. Enquanto a mulher, ela somente se inseriria caso a família realmente reconhecesse que precisa de um recurso adicional, de um rendimento adicional. E aí ela entraria no mercado de trabalho. Então, essa interpretação já coloca justamente que ela não deixaria em si de ser dependente do marido, mas ela funcionaria como um complemento quando se inserisse no mercado de trabalho ao rendimento da família. Tá? Então, nesse caso em específico, até é tolerável que as mulheres se insiram no mercado de trabalho. Ponto. A presença delas no mercado de trabalho não é vista como contribuição ao bem-estar econômico. Forte isso, né? Então, se elas se inserem, na verdade, no mercado de trabalho, com exceção desse caso aqui, no qual o marido não seja capaz de prover o rendimento necessário para a família, se ela se insere, isso é interpretado como gerando uma desutilidade para a família. Tá? Isso aqui, essa questão da questão familiar, de uma forma geral, vai ser bem forte na discussão que a gente vai ter na próxima aula, que vai ser assíncrona, quando a gente tratar da nova economia da família, que essa economia da família vai ser um desdobramento desses modelos neoclássicos, atualizados pelo Gary Becker, para trazer uma reflexão sobre as mulheres só já aqui agora nos anos 60, né? Mas, de uma forma geral, essas questões elas já estão pipocando aqui. E aí, por que gera uma desutilidade? Ora, o emprego feminino, o masculino, diante da autonomia do homem, gera renda e ele é o provedor, então está gerando renda para a família. A mulher participando do mercado de trabalho vai gerar uma desutilidade familiar. Por quê? Porque a ela, sim, as decisões dela são as decisões da família. Então, eu tenho que considerar a utilidade familiar. E gera uma desutilidade, por quê? Porque essa mulher estaria trocando a sua função primordial, que é ser dona de casa e cuidadora dos filhos, pela atividade no mercado de trabalho, certo? E essa desutilidade, ela vai ser identificada de algumas formas. Por exemplo, o Edgeworth, da caixa de Edgeworth, não sei, alguns já tiveram, né? Outros ainda não sei se terão também, mas que é uma parte mais da micro mais para frente, né? Não é tão na micro inicial. Ele vai colocar que se muitas mulheres se inserissem no mercado de trabalho, poderia levar ao colapso da indústria. Primeiro, porque elas são pouco produtivas, né? E segundo, porque elas acabariam, por serem pouco produtivas, terem salários menores e tal, acabaria substituindo os empregos masculinos, que esses sim são geradores de bem-estar econômico. Então, no momento que você tem muita mulher, você tende a ter problemas econômicos quando elas se inserem no mercado de trabalho. E um outro ponto que vai ser levantado tanto pelo Marshall, pelo Jevons e pelo Pigou é a questão do efeito da inserção feminina no mercado de trabalho com a mortalidade infantil. Aí o que eles faziam, né? E aí é interessante, porque quando você identifica o que eles falavam com relação a essa associação, dá vontade de colocar eles numa aula de econometria quando se discute a relação entre
causalidade e correlação mesmo, tá? Porque eles tomavam uma correlação como uma causalidade. Por que eu digo isso? Porque eles vão analisar algumas cidades industriais, principalmente inglesas, né? O foco acaba sendo nesses desenvolvimentos industriais ingleses. E aí eles vão ver que nessas cidades industriais você tinha maior participação das mulheres na indústria e a mortalidade infantil era mais alta. Então, eles concluíram que, consequentemente, a mortalidade infantil era causada pela maior participação das mulheres na indústria. Só que essas cidades, elas também eram extremamente pobres, pobres no entorno social, não em termos de geração de renda, né? Como elas concentravam indústrias, elas geravam muita renda. Mas você tinha grandes bolsões de pobreza, porque, afinal de contas, esses trabalhadores viviam em condições muito precárias. Então, a mortalidade pode ser associada à separação da mãe? Claro que pode, um percentual pode acontecer. Ela não vai estar, por exemplo, amamentando a criança, se é um bebê. Mas não é somente em função disso. Então, você tinha uma série de outras características que poderiam também reduzir essa taxa de mortalidade infantil e não eram vistas, pelo menos, como causadoras dessa mortalidade infantil. Então, tudo era atribuído à questão da mulher realmente participando do mercado de trabalho. Tá? Outro ponto que vão destacar, né? Que aí é um paradoxo, assim, incrível. O mercado, as análises do mercado, inclusive do mercado de trabalho, dos clássicos, é sempre a ideia do laissez-faire, né? Deixa a economia funcionar, a economia vai alcançar o seu equilíbrio, vai alcançar seu ponto ótimo e tá tudo lindo. Só que, com relação ao mercado de trabalho das mulheres, eles defendiam uma série de intervenções. E não eram intervenções poucas, tá? A gente vai desde uma intervenção um pouco mais sensível a uma limitação estrita da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, o Marshall é um que vai fazer uma defesa desses Factory Acts, que vão ser os primeiros atos, né, na Inglaterra, que tentam limitar um pouco a jornada de trabalho. E uma das primeiras legislações que vão surgir seriam no sentido de limitar 8 horas o trabalho feminino e das crianças. O trabalho masculino não teria limitação de tempo. Ele defendia isso aí, tá? Então, essa seria a interferência que ele faria no mercado, mas uma interferência mais suave. Mas daí o Edward, ele já avança, ele já diz que tem que ter barreira à entrada da mulher no mercado de trabalho. Simplesmente você impede ela com algumas outras coisas, não dizendo não pode entrar, né? Dizendo basicamente, criando, na verdade, restrições para que ela consiga adentrar no mercado de trabalho. E o Jevons, ele já vai ser o extremo oposto. Ele acha que as mulheres que têm filhos até 3 anos devem estar excluídas do mercado de trabalho. Só que aí a gente tem que pensar que as mulheres dessa época tinham taxas de natalidade muito altas, né? Então é muito provável que as mulheres, ao longo do ciclo de vida, elas vão ter vários filhos até 3 anos, né? De modo que, de uma forma geral, isso refletia numa exclusão basicamente permanente do mercado de trabalho, certo? O Factory Act, Matheus, ele vai ser algumas restrições legais que vão começar a ser pensadas. Ele vai ter vários anos vão ser reeditadas e contidas no sentido de tentar gerar alguma certa proteção para esses trabalhadores, sabe? Diante da percepção de que eles tinham condições péssimas de trabalho, os Factory Acts eles vão agir no sentido de tentar corrigir algumas coisas. E uma das primeiras coisas que acabavam aparecendo é justamente essa questão das crianças e das mulheres, né? Isso acabou sendo muito mais destacado em relação do que comparativamente ao emprego masculino. Então tem, por exemplo, essa questão das mulheres, da jornada de trabalho, limitação para elas. A gente tem uma outra coisa que é interessante, que é da extração lá de carvão e tal, daquelas minas, também que se restringe a participação das mulheres nessas minas de carvão. Então, assim, se você pensa com o olhar de hoje, eu acho que a gente pode colocar como talvez um avanço no sentido de realmente tentar melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? O grande problema é que, na época, começou a se destacar dentro dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres, dos sindicatos, é que, por exemplo, quando você restringia o tempo de trabalho, você não compensava com um salário maior por hora que você podia trabalhar. Então, na verdade, as mulheres elas precisavam trabalhar mais horas e não conseguiam trabalhar mais horas por causa da restrição do Factory Act.
A mesma coisa daquelas mulheres que trabalhavam com extração de carvão. Elas não tinham muitas opções econômicas. Então, não é como se, não pode mais trabalhar, que bom, ela não vai estar lá nas minas de carvão, ótimo e tal. Só que qual que é a alternativa, né? Então, esse era um grande problema, um grande debate que tinha. Mas eles vão avançar numa série de coisas, assim, não é só a questão das mulheres, só da questão, mas vai começar a impactar diretamente também os trabalhadores homens, posteriormente, né? Mas dá uma procurada que você consegue, assim, uma descrição melhor de cada fase realmente que a Factory X teve, que ela foi avançando realmente, o debate foi indo adiante. Tá. Aí, com relação aos salários, esse é um outro ponto, né? O que acabava acontecendo? Você começa a ter um debate muito forte do salário familiar, né? O salário da família. Só que esse salário familiar, ele era pensado justamente em função da ideia do homem provedor. Então, era um salário familiar para o homem conseguir prover o necessário para a sua família. Esse salário familiar, ele era pago aos homens independente de eles serem solteiros ou casados. Então, era um salário familiar, na verdade, era um salário masculino. Na prática, se você não é casado e ganha um salário familiar, é porque esse salário está muito mais associado ao seu gênero do que à sua função enquanto parte de uma família. E as mulheres não tinham nenhuma restrição. Então, o que acabava acontecendo? Começaram a surgir debates para pagar um salário mínimo para elas, né? Para garantir que elas tivessem condições mínimas no mercado de trabalho. E esses autores, eles eram contra, eles não eram favoráveis a essa ideia do mínimo, assim como não eram favoráveis à ideia de que os salários deveriam ser iguais entre homens e mulheres. Por que não deveriam ser iguais? Porque, novamente, os salários representam, pela lógica neoclássica, a produtividade do indivíduo. Indivíduos mais produtivos devem ganhar mais. Se as mulheres são interpretadas pelos neoclássicos como improdutivas, como não geradoras de salário, de tantos produtos assim quanto os homens, o salário dela vai refletir isso. Então, essa desigualdade presente no mercado de trabalho nada mais é do que resultado das produtividades diferentes entre homens e mulheres. Apenas isso. Tá? Então, eles não vão fazer qualquer menção a essa questão da igualdade salarial. E justamente dentro dessa lógica, então, se você tem restrição para o mercado de trabalho, não consegue se inserir nesse mercado de trabalho, tem restrição quando você está nele, você acaba criando um agente que não é autônomo, né? Não é autônomo por quê? Porque ele necessariamente vai depender economicamente do marido, né? Do pai ou de alguém, de algum homem dentro dessa sociedade, tá? O que mais a gente vai ter? As outras duas visões, né? A visão da mulher como mãe e a mulher improdutiva, que é basicamente isso que a gente está comentando. Eu vou inverter, porque a gente já está falando dessa questão do mercado de trabalho mesmo, né? E vou tratar já dessa questão da improdutividade. Então, como é que os clássicos vão interpretar é justamente isso que eu comentei. Eles acreditam, pelo menos nas suas teorias, de que o mercado é perfeito. O mercado de trabalho também. Ele vai contrastar ofertantes de mão de obra e demandantes de mão de obra, e a interação entre essas duas forças vai definir o salário do mercado, o salário médio do mercado. Então, o salário do mercado, para além dessa relação de oferta e demanda, reflete a produtividade do trabalho, né? Se as mulheres ganham menos, é porque elas são menos produtivas. Então, na verdade, essa interpretação, essa relação entre salário e produtividade acaba servindo como um argumento para eles, porque aí eles vão dizer, olha, elas são realmente menos produtivas, e o salário está aí para mostrar isso, elas ganham menos porque elas são menos produtivas, desconsiderando-se totalmente, né, se existe uma cultura, se existe uma pressão social, se existe um preconceito com o trabalho das mulheres, se as mulheres são mais desesperadas para trabalharem, né, e aceitam qualquer salário, qualquer coisa desse tipo é completamente ignorada. Então, você associa apenas salário à produtividade, tá? E aí é curioso, porque se você reconhece que essas mulheres não são produtivas, também não há nenhum questionamento em relação ao porquê de elas não serem tão produtivas, tá? E se elas não são produtivas, será que através de qualificação, através do acesso à educação, através da tentativa de torná-las mais experientes nessas atividades, será que com isso elas não se tornariam mais produtivas?
né? Poderia ser, mas eles não entram nesse mérito. Então, elas são mais improdutivas e ponto final. Não deve ser feito nada que modifique esse estado de improdutividade, tá? E aí vem esse ponto que o Edward já levantou, né? Essa permanência das mulheres no mercado poderia colocar em xeque a postura do homem provedor. Então, além de elas serem improdutivas, elas ameaçavam a presença do homem no mercado de trabalho, né? E a capacidade realmente dele ser o grande provedor da família, tá? Então, essa seria uma continuidade ali com relação à questão do mercado de trabalho. E aí tem um ponto, obviamente, associado a essa questão da mulher ser casada, ser dependente, que é a questão da maternidade, né? E a maternidade, ela é interpretada muito como essa questão da natureza, né? Obviamente tem um efeito biológico, mas ali você tem uma naturalização do papel da mulher enquanto mãe, certo? A mulher foi criada para isso. Então, a função social dela é gerar filhos e cuidar, consequentemente, desses filhos, tá? Então, essa é a primeira coisa que é importante, que vai ser a função social dela. Ou seja, qualquer outra atividade que interfira nessa função social vai gerar, na interpretação dos neoclássicos, um efeito negativo sobre a sociedade. Daí vem muito essa compreensão de que quando as mulheres se inserem nesse mercado de trabalho, elas estão gerando uma desutilidade na família. E é uma desutilidade que vai ser percebida pelo distanciamento em relação ao que se espera dessa mulher na sociedade, que é a geração de crianças. E eu vejo como é complexa essa interpretação dos neoclássicos, tá? O Marshall, por exemplo, ele vai ser bem faca na bota e vai dizer que mulher que se insere no mercado de trabalho está negligenciando as suas funções. Negligenciando as suas funções na construção de um verdadeiro lar, tá? Curioso porque a gente vai trabalhar com a Mary Marshall, que é a mulher dele trabalhou a vida inteira, tá? Então é bem, inclusive isso colocou eles um contra o outro algumas vezes, tá? Mas ele vai criticar isso. Talvez ele não criticasse tanto porque eles não tiveram filhos, então ele não visse talvez com tanta importância isso, mas de uma forma geral as mulheres empregadas negligenciariam. O Pigou, ele vai defender menores jornadas de trabalho para as mulheres como uma forma de tentar assim, não impedir completamente essa função materna, né? Tentar limitar um espaço específico do tempo da mulher que não incapacitasse ela realmente do cuidado dos filhos, né? E da casa, obviamente. E o Jevons trazia muito a ideia de que a mulher não tinha direitos, mas o filho tinha, a criança tinha, e o direito da criança era o direito ao peito da mãe. Então a mãe tinha que estar disponível para essa criança, tá? Então a defesa se inverte, não é o sujeito, em princípio, independente, que é a mãe, cuidando do dependente, né? O dependente que acaba tendo mais direitos que essa mulher, tá? E aí vem essa questão, né, gente? Sempre quando você rompe com isso, entra no mercado de trabalho, você está indo contra a natureza, né? Você está tomando uma atitude que não é natural, e não é natural porque você está indo contra o que se espera de você nessa sociedade. E, portanto, o abandono do filho, o abandono do lar, eles passam visto a ser como irresponsabilidade dessas mulheres, né? Primeiro, porque elas estão causando essa desutilidade econômica para a família, e segundo, porque de fato elas acabam deixando o lar e os filhos ao léu, né? Então, por isso que a importância dessas mulheres realmente estarem inseridas na família e inseridas de uma forma bastante atuante. E, por fim, dentro desses conceitos, dentro dessas premissas, a gente tem a questão da racionalidade, que é o mais, talvez seja o mais importante aqui dentro dessa discussão, né? Porque você cria características específicas para homens e mulheres, e a racionalidade é a principal delas. As mulheres vão ser tradicionalmente vistas como seres irracionais. E junto com essa irracionalidade, portanto, a racionalidade, novamente, né, destacando, ela é uma das premissas dos modelos neoclássicos. As pessoas são racionais. Se elas são irracionais, elas já estão excluídas desse modelo. Mas elas não são somente irracionais. Elas são interpretadas, portanto, como dependentes, elas são definidas como membro da família, ou a sua posição de mãe, ou de filha, ou de esposa.
Elas vão tomar decisões se apoiando na utilidade familiar, que foi o que a gente já destacou, né? Elas têm acesso limitado ao mercado, porque dependem justamente dessas restrições jurídicas, e elas têm a sua uma ocupação definida naturalmente, que é a maternidade. E os homens, eles vão estar no extremo oposto. Eles são racionais, como essência, eles são independentes, eles são definidos a partir de si próprio, porque eles têm autonomia, então eles não precisam estar numa família. Ele sozinho tem direito a tudo. Eles tomam decisões se apoiando na sua utilidade, não na utilidade familiar. Eles circulam livremente na esfera do comércio e, diferentemente das mulheres, que têm a sua função atribuída naturalmente, eles podem escolher as ocupações que assumem, né? E aí a Pujol finaliza com essa frase que eu acho que sintetiza muito essa questão da colocação da mulher enquanto contraponto ao agente econômico trazido pelo Homo econômicos e pelo Robson Crusoe, né? Eles vão dizer o seguinte: as mulheres são vistas como irracionais, não porque elas agem contra as leis da racionalidade econômica, que isso que seria de se esperar, que é a irracionalidade, né? Mas porque elas são proibidas de agir racionalmente. Ora, se você tem tanta restrição à ação da mulher com relação à autonomia, com relação às suas escolhas, com relação às suas profissões e ocupações, é isso em si que vai trazer a elas a condição de racionalidade. Então, não é o fato de não ser racional em essência, é a restrição sobre ela que a torna irracional. Ou porque também elas agem contradizendo as normas que são prescritas para elas como naturais, como, por exemplo, essa questão da maternidade. A mulher é mãe e entrou no mercado de trabalho e ela nem precisa do dinheiro da família, então ela está agindo irracionalmente. O excesso das mulheres à racionalidade econômica é percebida como uma ameaça para a economia e a sociedade. Por quê? Todas as vezes que você, no âmbito dessa ruptura de status quo, tenta ir contra essas características, você, em alguma medida, está indo contra esse momento, essa interpretação da economia e da sociedade. Então, você está agindo irracionalmente, certo?